Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio a partir da TMT na posição 17, como também o caso da página do YouTube FCV Live. Está cá no ar já o programa Linha da Frente, em que o caro telespectador internauta é convidado a fazer parte e discutir os temas que são cá arrolados. E temos para esta mesma mesa dois painelistas que vão ajudá-lo a compreender os temas que têm que ver com a sua vida, com o seu dia-a-dia. Este que passo então a cumprimentar os nossos caríssimos painelistas. Começo pelas damas, a caríssima docente doutora Telma. Muito boa noite e queira por favor apresentar aqueles que são os seus pontos prévios para esta noite de terça-feira e dizer-nos um bocado sobre o seu comentário, o seu entendimento em relação ao primeiro tema que nós temos cá para debater nesta noite de terça-feira, em que a população já é em Gaza, mas a Gaza invade uma escola por uma semana e reclama por responsabilidade social por parte de uma empresa. Muito boa noite. Muito boa noite, Belice. Gostava de agradecer a Deus pelo dom da vida, saudar o meu caríssimo colega Mulungu e a todo o povo moçambicano. Quanto ao ponto prévio, serei breve. Gostava de desejar forças a Alcina no seu processo de recuperação, na cirurgia que ela está a fazer na Espanha. Agradecer a nossa compatriota Nilza Carona, que deu o seu apoio para que ela pudesse passar por esta cirurgia. E, de igual forma, agradecer ao Júlio Paruque pela atitude, por ter mobilizado fundos para ajudar, mesmo sendo ela do município de Marraquém e ele do município da Matola. Nós agradecemos pelo seu apoio como membro do governo, como uma pessoa que se mostrou patriota e sentido com a situação dela. E gostava de agradecer a todos os moçambicanos, organizações da sociedade civil, jovens que também têm apoiado a causa para que ela sinta-se confortada e não se sinta só. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Acho que passamos então a palavra ao caríssimo Mulungu nesta noite para que saúde os caríssimos telespectadores internautas e apresente também os seus pontos prévios. Muito boa noite, caríssimo. Boa noite a Sibelice, a Telma, minha colega do painel. A saudação em especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou da sua plataforma, na qual tem como recurso para poder acompanhar a informação na íntegra. O meu ponto prévio é uma situação triste que aconteceu hoje mesmo em Ulen, no qual um jovem passava na sua viatura e parece-me que os jovens que ficam em Ulen ou trabalhadores da lixeira do Ulen terão feito a sua viatura e este, não tendo gostado da atitude destes jovens, terá tirado a arma, se calhar, penso eu, com o objetivo de dispersá-los, mas acabou sendo agredido pelos jovens e perdeu alguns movimentos e ficou inconsciente naquele local. Só foi salvo graças à polícia que interveio e levou este jovem ao hospital. Bem, eu trago isso porque queria aproveitar, usando este fenómeno, para chamar a atenção a todos os membros das forças de defesa e segurança, no sentido de que, olha, nós tivemos em Moçambique um problema conhecido como o conflito pós-eleitoral, que foi despoletado depois das eleições que nós tivemos no ano transado, eleições gerais. E esta questão trouxe consigo uma atuação da polícia, trouxe uma má imagem para a própria polícia devido à atuação de algumas das forças, especialmente a Força de Unidade de Intervenção Rápida. Esta teve uma atuação não muito abonatória na tentativa de, se calhar, repelir ou fazer com que as pessoas não destruíssem bens públicos e privados. Então a sua atuação acabou ficando muito manchada porque houve mortes e em alguns contextos desnecessários eles também acabaram, se calhar, disparando. O exemplo que nós temos é o ponto prévio da Telma. A pessoa que está neste momento em processo de recuperação é vítima desta má atuação da unidade de intervenção rápida. E não só acompanhado pela má atuação
desta unidade, mas também a sua capacidade em intervir de uma forma com que se percebesse que ela também sabe, de facto, se retratar daquilo que são os seus erros. Então, eu trago isto para dizer a todos os membros das Forças de Defesa e Segurança que ainda não é um momento crucial para que, de facto, exibam as suas armas de fogo, as suas carteiras profissionais, porque a memória da violência toda que aconteceu neste processo todo, que se calhar levou por aí 2 a 3 meses, ainda é muito fresca nas pessoas. As pessoas ainda olham a polícia como sendo inimiga da população e das comunidades. E qualquer tipo de tentativa de ameaça ou que a população interprete como uma ameaça, a população sempre irá agir com violência porque ela tem isto ainda fresco nas suas memórias. Então, é importante saber fazer leitura dos cenários antes de exibição de arma, distintivo, para evitar com que o próprio membro das Forças de Defesa e Segurança esteja numa situação de insegurança ou também para evitar colocar as outras pessoas em uma situação de insegurança, porque nós estamos a assumir que foi na lixeira do Lene, ele podia tirar uma arma, efetuar um disparo, podia alvejar uma pessoa inocente que está a arredores da lixeira do Lene ou que está de passagem. Ali é um sítio muito movimentado, podia acontecer uma tragédia. Então, é preciso nós avaliarmos, é preciso que os membros das Forças de Defesa e Segurança tenham esta capacidade de fazer avaliações e interpretar que o modus operandi da polícia antes das eleições, ela sofreu uma influência muito forte e deve alterar a sua operacionalização, de modo que a população compreenda que esta é uma polícia das comunidades, é uma polícia do Estado moçambicano, é uma polícia republicana, não é uma polícia que defende um determinado tipo de grupo, porque foi essa imagem que a polícia passou neste processo das manifestações. Então é preciso que haja pós-interpretações, pós-leituras, para evitar tragédias. E desejo desde já umas rápidas melhoras à pessoa que foi, acredito, no final do dia pode ser polícia, mas é filho de uma casa, é primo, é sobrinho, é irmão de pessoas que neste momento estão com o coração na mão porque ele está numa situação muito crítica. Então é preciso que nós compreendamos que, por mais que seja a polícia, é uma vida. Então temos que eliminar das nossas mentes a ideia de que morreram 4 pessoas e um polícia. Ou seja, o polícia está sendo contabilizado como se fosse uma outra espécie. Não é uma outra espécie, será uma pessoa como nós, mas por causa daquilo que é a sua função, acaba de fato ficando manchado pela atuação dos outros ou pela sua própria atuação. Então coloquemos a mão na consciência e nos comportemos como humanos primeiro e depois pensemos nas coisas que nós queremos fazer, sejam elas imbuídas de algum tipo de título revolucionário ou qualquer tipo de mudança que nós precisamos. Mas não vamos, de facto, ficar um contra o outro, nos tirar a vida para, no fim, dizer que é em nome de algum tipo de alteração do quadro político nacional. Muitíssimo obrigado. Eis que estão dados os pontos prévios nesta noite de terça-feira e nós, sem mais delongas, avançamos para a discussão do nosso primeiro tema. O primeiro tema que diz que a população em Gaza, mais precisamente em Majacase, invadiu instâncias turísticas e encerrou por cerca de uma semana uma escola primária. Nós vamos discutir este tema e passo já a palavra para a doutora Telma. A população em Xizavane, no posto administrativo de Xidenguel, invadiu estas instâncias turísticas. A reivindicação mesmo é de atitudes de responsabilização social por parte destes mesmos investidores naquela área do país. O que dizer em relação à capacidade que o governo devia ter sobre a mediação de conflitos entre população e investidores, não apenas daquele ponto, mas em todo o país? Muito obrigada pela palavra, Belice. Relativamente a esta questão, eu tenho aqui a dizer que o governo deve ter uma responsabilidade acrescida na gestão de empreendimentos desta natureza
e também de megaprojetos. Porque o que eu pude perceber é que a população sempre se levanta e ataca investidores que, por sinal, estes podem estar a sofrer por tabela, enquanto a má gestão tem ocorrido a nível do governo. Por que digo isto? Porque este cenário é um cenário que se repete. Se formos a verificar, nós tivemos aqui um cenário de manifestações em dezembro, na primeira ou segunda semana de dezembro, entre 5 a 7 de dezembro, em que a população, na mesma semana, houve a invasão da central térmica de Temane, porque a população dizia que aquela central térmica produz muito dinheiro, mas não há nenhuma responsabilidade social. A população à volta tem sofrido e a sua vida continua em condições piores que antes que aquele tipo de projeto começasse a operar. Então, eu trago aqui este exemplo porque na mesma semana que isso aconteceu, também houve bloqueio de circulação de carros na Mosal, que é uma empresa também que faz a produção de alumínio e que é uma das empresas que tem dinamizado a economia do país pelo nível de exportações que este pode aqui oferecer. Mas, em contrapartida, a população sente um perigo por questões de circulação de caminhões muito grandes naquela área e que torna-se perigoso para as crianças circularem e atravessar. Então, é uma questão que o governo tem que começar a verificar no âmbito da concepção dos contratos, no âmbito das cláusulas contratuais que vão ser aqui definidos durante a operação destes projetos. Tivemos outro caso da Kenmar, em que a população foi lá invadir a Kenmar numa manhã a exigir a construção da ponte, que em 2017 e 2018 houve aqui uma promessa de que a Kenmar iria construir a ponte e o governo iria também dar uma parte do valor para poder se construir a ponte. Até 2024 já tinha passado o período em que deveria estar pronta aquela ponte. Mas, feito algumas análises, podemos perceber que a Kenmar não está só a operar e não significa que não faz nenhum pagamento de algumas taxas fiscais. Existem sim taxas fiscais, tanto que em 2022, se não 24, desembolsou 17 milhões de meticais referente a taxas fiscais e outros valores acrescidos para a exploração de outras minas dentro da área concessionada. Então, à medida que estes megas projetos vão fazendo algumas descobertas, eles aproximam o governo e fazem uma negociação e vai se acrescendo o valor. Mas a população à volta não tem nenhum dividendo, não tem nenhum benefício com isso. Quando temos um megaprojeto numa área ou numa localidade, o que se espera é uma externalidade positiva para aquela população. Qual seria a externalidade positiva? Se a população à volta não tinha água potável, deve passar a ter água potável. Se a população à volta não tinha uma escola condigna, deve passar a ter uma escola condigna. Se a população à volta não tinha um hospital condigno, deve passar a ter um hospital condigno. Se a estrada não era das melhores condições, deve ter ali uma escola. Se não tinha um posto policial nas mediações, deve ter ali um posto policial. Porque se formos a ver, não exigem muito, exigem serviços sociais básicos, que são serviços que o próprio governo deveria criar condições de lá colocar. Mas atendendo que as empresas mineradoras, ou seja qual for o tipo de empresa, estas multinacionais que têm grandes empreendimentos, mesmo que não seja pelas taxas fiscais ou as taxas de exploração naquela área,
eles também devem ter um contrato que envolve a responsabilidade social. Isso já deve estar incluso, que eles devem fazer um ato de responsabilidade social para desenvolver aquela comunidade. Por que digo isso? Porque, primeiro, nós assumimos que, pela nossa lei de terra, às vezes, a nossa população é sacrificada quando tem uma determinada área em exploração, talvez para a agricultura. Podem, ao descobrir uma mina, realocarem aquela população para um outro lugar por alegados interesses supremos do Estado, que é para poder explorar a mina, que é para melhorar as condições. Mas a população não é alocada para um sítio distante, continua à volta, mas em contrapartida, eles não tiram nenhum benefício. Pode-se tirar 1 hectare de um senhor que produzia lá o seu arroz, produzia feijão e conseguia manter a sua família, para dar uma empresa que vai explorar a terra por exemplo, 25 a 50 anos. Mas as crianças naquela comunidade não têm acesso a simples água potável. Quando vão à escola, sentam no chão. As escolas não têm carteira. E veja, se tem ali população de elite, como é o caso que estamos aqui, tem ali as escolas privadas em que vai estudar filhos de pessoas que têm condições. E a pessoa se pergunta, eu sou da pátria, mas eu sou considerado como se fosse um qualquer. E quem vem para a minha terra tem mais privilégios e tem melhores condições que eu. Então, de alguma forma, isto cria uma certa convulsão. Eu não digo que a forma de manifestar é a correta. Este tipo de manifestação, de vandalizar, de incendiar, de saquear, não é correta. Mas é um momento de reflexão em que o governo deve começar a prestar atenção no âmbito deste tipo de situações que vão ocorrendo, que de certa forma prejudicam o pouco PIB que Moçambique consegue ter com este nível de exportações. Nós, quando olhamos para as exportações, nós temos uma esperança de valorizar a nossa moeda, porque é através das exportações que nós conseguimos captar a moeda estrangeira para nós. As importações, elas criam uma inflação para nós, mas as exportações não. As exportações dão uma estabilidade à nossa moeda. Então, se nós conseguimos manter estes megaprojetos a funcionar nas melhores condições e dando responsabilidade social e que vai trazer um impacto, um desenvolvimento às comunidades locais, não só no ponto de vista de serviços sociais básicos, a questão de empregabilidade. Temos aqui uma questão que é sempre levantada. A mão de obra que é contratada não é mão de obra local. E quando vamos a fundo para perceber quais são as causas, disse que não há qualidade de mão de obra local. No entanto, a mão de obra local serve para trabalhos de estiva, de carregar sacos. Então, a questão que eu lhe faço, será que o moçambicano foi destinado à pobreza para toda a vida? Ele nunca pode evoluir? Será que o moçambicano não pode manusear uma máquina de transformação de um produto bruto para um produto acabado? Será que não há ideia de formar capital humano que possa operar nestas áreas e parar-se de se pensar na importação da mão de obra para vir operar no nosso país, tirar dividendos e continuarmos pobres? Então, é este raciocínio que eu gostava de aqui trazer, uma reflexão ao governo, uma reflexão, porque não basta apenas condenar a população sem querer perceber as suas motivações. Eu condeno sim, porque eles não têm a melhor forma de manifestar. Mas também, se calhar, eu diria, talvez eles optam por saques de vandalismo para encontrar a melhor forma de chamar a atenção. Porque quando eles fazem da melhor forma, usando papéis dísticos, eles são olhados como os Magermans. Os Magermans, eles são olhados como pessoas que fazem aqui uma atividade física às quartas-feiras. Então, este tipo de manifestação, o governo usa daquela política que Thomas Day diz, política
é aquilo que o governo decide fazer ou não fazer. Então, os Magermans vão marchando, mas eles só terão resposta no dia que o governo decidir fazer. Se o governo não decidir fazer, eles vão continuar com a sua atividade física nas quartas-feiras. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, caríssima Telma. Passamos então a palavra ao caríssimo Mulungu para nos responder à primeira pergunta. As perguntas colocadas pela Telma poderão ser respondidas em outro fórum de debate. No entanto, o que se pretende saber agora é como é que estas instâncias turísticas, ou melhor dizendo, estes investidores não foram capazes em 2 décadas cumprir com as promessas que tinham antes feito de responsabilidade social, sendo que atuam num setor que é demasiado forte, que é em Moçambique. Bem, a questão é muito simples. Geralmente, quando esses investidores aproximam-se ao poder distrital, que é o poder local, e o provincial, muitas das vezes eles conhecem lá certas complicações, que essas complicações no fim eles acabam compreendendo que é para fazer um determinado tipo de suborno para poder colocar lá as suas instalações. E tendo sofrido este processo todo, essas instâncias turísticas, o patronato, não projeta nenhum respeito ao poder local, sendo o distrital e também ao provincial. Por quê? Porque estes também não projetaram nenhuma dignidade no âmbito da prossecução ou também da criação de uma licença para que estas empresas, estes investidores pudessem explorar aquelas zonas. Então, não respeitando essas instâncias nossas do poder local, que deviam também se dar o mínimo de respeito, quem fica prejudicado no meio do processo é a população circunvizinha e a população local. Por quê? Porque essas instâncias começam a privatizar praias, começam a criar ali um certo ambiente de racismo, não por uma vontade, se calhar, ou na maioria das vezes, da própria instância, mas porque os únicos clientes que eles conseguem, de facto, são clientes brancos, ou seja, pessoas que vêm da Europa, que vêm para cá apreciar os nossos mares, apreciar as nossas paisagens, que são muito lindas e que deviam beneficiar a todos. Então, nós também, como moçambicanos, e principalmente nas localidades, nos distritos, ainda temos o pensamento de olhar uma pessoa da raça branca como sendo uma pessoa superior a nós. E isto também vai criando essa ideia de que, então, nessas instâncias turísticas só frequentam os brancos e eu não posso aproximar porque sou negro. Mas isto também não é muito culpa das próprias instâncias turísticas, é muito algo que resulta em boa parte da nossa própria educação, ou seja, o nosso próprio sistema não conseguiu libertar as pessoas dessa forma de olhar para essa diferença racial, que não é grande coisa, porque os brancos são humanos, como os negros também são, e convivem de uma forma natural. É verdade que algumas pessoas em ambos os grupos têm comportamento de olhar um para o outro com uma certa discriminação. É por isso que a população também vai levantando esse ponto da questão racial. Então, as próprias instâncias não têm como legalizar ou trazer aqui determinado tipo de benefícios que a população sinta-se refletidos nela, porque o poder local não consegue, de facto, se fazer sentir para que a instância turística consiga, de facto, obedecer ou fazer aquilo que é a sua responsabilidade social, porque logo na sua primeira impressão aconteceram cobranças, foram extorquidos ou foram pedidos dinheiros que estão fora daquilo que é o orçamento normal para tratamento ou para formalização das suas atividades. Então, isto resulta em o quê? É uma tensão social acumulada. E esta questão de tensão social acumulada é que a população começa a perceber
que não ganha nada com aquela instância turística a funcionar. Ela, de facto, tem respeitado o espaço da instância turística, não frequenta aquela praia para não trazer a má imagem para a própria instância turística, mas essa instância turística, de facto, não consegue projetar nenhum ganho para a população. E muitas das vezes, nessas instâncias turísticas, quando você pergunta a cada um dos funcionários de lá a sua proveniência, falam da cidade, falam de zonas muito distantes daquelas zonas onde são alocadas as instâncias turísticas. Não digo que não podiam fazer, ou seja, contratar pessoas da cidade ou de locais distantes, mas devia-se primeiro dar primazia àqueles que vivem nas localidades, não só fazendo trabalhos como estiva, como levantava a minha colega Telma, não só fazendo trabalhos como estiva, como guia turístico, não, mas também podiam fazer trabalhos e ocupar, se calhar, cargos topo, como gerência da instância turística e mais. Mas isso, o seu princípio todo é a primeira impressão que estes grupos, quando aproximam Moçambique, têm do poder local. Não é o poder central como tal, ou seja, ao mais alto nível. É verdade que em algum momento tem a sua mão quando convida estes, porque eles é que conseguem manipular os processos. Mas mesmo assim, percebe-se que houve ali uma mão invisível, não aquela de Adam Smith, porque era no sentido mesmo positivo, mas é uma mão invisível que ela vem estragar todo o processo. E quando há esse estragar do processo, como resultado, nós temos este tipo de problema. Uma população enfurecida, porque não há escola, não há hospital, não há farmácia, não há um posto de abastecimento de água potável. A população não se beneficia em nada. E no caso exemplar desta população de Chidenguel, concretamente em Xizavane, tiveram lá um projeto de nome Funani Mais Jovem, algo assim. E este projeto conseguiu, de facto, em pouco tempo, construir uma escola, construir várias outras infraestruturas que a população sentiu-se muito acarinhada. Então a população começou a fazer o quê? Uma espécie de privação relativa, ou seja, comparou este projeto, Funani Mais Jovem, com as instâncias turísticas que estão lá e concluiu que as instâncias turísticas não os ajudavam em nada e, de facto, começou a privar elas de funcionarem devidamente. É uma forma de fazer pressão como tal, mas eu creio que a população está a fazer pressão para um lado. Devia fazer pressão também ao poder distrital e ao poder provincial, para que todos eles sentassem e encontrassem uma solução a estes problemas, porque o governo, na pessoa do governador ou dos administradores dos distritos, deviam aproximar a população, sentar com a população e também sentar com os responsáveis das instâncias turísticas, haver um diálogo transparente para encontrar soluções a estes problemas que apoquentam essa população. Muitas das vezes a população não quer grande coisa, o que eles querem é respeito, é que essas instâncias respeitem a população e dê o mínimo de acesso a eles, a essas praias. Não que a população aproxime lá, seja ela privada por seguranças, que também essas seguranças são nacionais, que os privem de ter acesso às praias. Então é preciso que haja esse trabalho por parte do governo, sob pena de aquilo crescer. E se crescer vai afetar muitas zonas a nível nacional, porque temos várias instâncias turísticas e temos populações nas mesmas condições. Então é preciso que este exemplo que está a surgir dessa zona também tenha uma resposta exemplar para que as outras zonas comecem a perceber que, afinal de contas, há de facto aqui uma vontade por parte do governo e o governo traz soluções. E outras zonas também começarem a agir no sentido de aproximar as instâncias turísticas às populações locais. Não é formidável que o patronato esteja lá há 10, 15 anos e não conheça a população circunvizinha, não conheça o chefe do quarteirão, não conheça o regulado. É preciso que ele acarinhe o chefe do quarteirão ou o regulado. Não estamos a dizer que ele deva oferecer algum tipo de valor a este rego. Não, mas quando há cerimônias
nessas instâncias turísticas, por exemplo, de comemoração do próprio aniversário da instância turística, convidar o régulo, da mesma forma que vai convidar o governador e o administrador, ou o presidente do município. Devia convidar o régulo, o chefe do quarteirão, se calhar também hoje em dia, como temos os chefes de 10 casas, também convidar eles porque representam o poder local e estes têm as suas influências a nível das localidades. Então é preciso que se faça um trabalho de base para que evitemos esse tipo de problemas, porque estamos a afugentar aquilo que é o chamariz dos turistas para o nosso país, porque nós ainda não temos condições de oferecer locais para acomodar os turistas, ou seja, um conforto onde ele possa colocar as suas coisas e ficar em segurança, possa descansar e possa também ter um guia turístico. Nós ainda somos um Estado ainda em processo de crescimento. Se calhar quando chegarmos a esse nível nós de facto não necessitemos, como estamos a necessitar agora, desse tipo de instituições no nosso país, que vêm com uma boa vontade, mas que essa boa vontade é minada por causa da forma como nós, moçambicanos, os recebemos, porque colocamos em primeiro lugar o dinheiro e cobramos dinheiro para qualquer tipo de coisa que é feita. E muitas das vezes cobramos de forma indevida. Para carimbar um documento, eu sei que no notário às vezes são 5 meticais, mas há pessoas que são cobrados valores assustadores para carimbar um simples documento. Então é preciso que nós compreendamos que cada ato, desde o carimbar um documento e cobrar um valor que não é, para juntar aquela pessoa a uma autoridade, cobrar um dinheiro, esses tipos de atos, como dizia o presidente, os famosos nhonguistas, isto mina a funcionalidade de um Estado de Direito e mina também a boa relação entre as instâncias e as comunidades. Muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra para a caríssima Telma. Bem, surge cá algo mais para além deste problema da responsabilidade social, que é a acusação de racismo por parte dos investidores naquelas instâncias turísticas para com as comunidades locais. Como é que avalia este problema? Será que é algo um bocado mais profundo que faz com que estes investidores não acarrinhem estas mesmas comunidades para cumprir aquelas que são as responsabilidades sociais que antes tinham sido prometidas ou qualquer outra coisa? E ainda outra questão, por que a população teve de recorrer a estes moldes como o encerramento de uma escola primária para ser ouvida? Bem, como dizia, antes de comentar esta questão do racismo, vou repassar a palavra dita pelo meu colega Mulungu, que é a questão da colonização e da educação para reformar ou formatar as nossas mentes após colonização. Isto passou de geração em geração. Os que foram colonizados foram nossos pais, nossos avós, mas nós ainda temos aquela superioridade entre a raça branca e a raça negra. Às vezes o racismo é sentido por aquele que pensa que a raça branca é superior que a raça negra. Eu, em particular, nem uma questão de estereótipo ou de desprezo. Eu não vejo nenhuma superioridade de um branco por ele ter cor branca e eu ter cor preta ou castanha, seja qual for. Então, este é um outro ponto de educação cívica, é um outro ponto de nacionalismo, de negritude, que nós temos que beber para perceber que até na pele negra pode haver uma máscara branca. O que acontece é que a colonização ou a questão do desprezo da raça também tem a ver conosco. Nós, primeiro, os moçambicanos. Por quê? Porque se a instância turística é recebida pelo governo e tem lá um acordo de operação ou de exploração da área, coloca-se condições, por exemplo, de que nós vamos vedar um certo espaço para que a população local não aproxime. Se eu, na qualidade do governador ou
distrital ou provincial, eu aceito, estou a assumir que a população à volta é menos importante ou tem menos valor em relação aos clientes que vão aqui aproximar. Acrescido a ideia que eu já trago da mentalidade de que a raça branca é superior que a minha. Isto só piora e vai criar o quê? Um choque entre estas pessoas. Em nenhum momento ele vai olhar para um branco como um ser humano comum. Vai olhar para um branco como aquele que lhe despreza. Por quê? Porque ele não é dado valor. Eu gosto muito de Frantz Fanon, que fala de pele negra, máscaras brancas. Por quê? Porque nós temos uma pele negra, mas ao mesmo tempo gostamos de nos colocar a postura de colocar a postura do colonizador, que tinha uma pele branca, e nós impomos aquilo tudo que nós não queríamos e que fez com que nós nos revolucionássemos até surgir os movimentos de negritude, que era para dar valor ao preto, e nós voltamos a imputar todo este racismo, todos esses maus tratos aos nossos. Então, isto tem uma certa origem e que deve ser combatida primeiro por nós. Segundo, outra razão por detrás disto é que não é apenas o estrangeiro que tem instância turística ou que tem instituições privadas que operam. Temos também as elites políticas nacionais. Tem sim algumas instâncias turísticas e eles impõem algumas medidas que criam uma certa exclusão. Eles não envolvem a comunidade no âmbito da sua atuação naquela área. Temos exemplos de mineradoras aqui em Moçambique que os donos das minas, que não sei como é que eles são donos das mineradoras, sendo que estas minas são minas que deveriam servir a comunidade no seu todo, ou Moçambique no seu todo. Mas nós aqui temos elites políticas que têm minas particulares. Eu só não vou aqui mencionar nomes, mas temos muitos políticos, até acadêmicos, reitores, que têm mineradoras e que estas mineradoras não dão nenhuma responsabilidade social à volta. Então, nós estamos aqui a falar de olhar para a responsabilidade social que deveria ser feito pelo estrangeiro. Esquecemos que o problema não é só com o estrangeiro. O problema começa de mim. Eu que me digo dono de uma mina que é de uma terra que pertence à República de Moçambique, que é um bem público, que segundo a economia, o consumo de um bem público por um indivíduo é igual ao custo marginal, porque todo mundo tem direito. Se eu passo pela estrada e tem iluminação, o mulungu também pode passar pela mesma estrada e beneficiar-se da mesma iluminação, porque aquele é um bem público, que eu pago imposto, ele também paga imposto. Então, gozamos de direitos iguais, mas aquelas minas são privatizadas. E quem privatiza, por ter esta possibilidade, se calhar por estar junto da elite do poder, não consegue sequer deixar uma migalha para aquele que está à volta. Então, isto vai criar sempre uma revolta. Então, é esta questão que eu queria aqui trazer. Dizer que isto acontece muito por quê? Porque nós temos aqui um clientelismo político. Porque, inclusive, as organizações da sociedade civil que têm feito algum trabalho de expansão, não significa que quando vão lá ao campo para fazer a exploração e a pesquisa das condições de trabalho e condições ambientais que estas instâncias turísticas, que estas mineradoras trazem para a população à volta. Eles não conseguem ter esses relatórios. Eles conseguem sim, mas eles também são subornados para ocultar esta informação. Então, aqui há um negócio em que até aquele que veste a capa de
membro da sociedade civil, que é para defender os interesses, os direitos das camadas mais vulneráveis da sociedade, não consegue o fazer devidamente, porque ele também precisa tirar dividendo daqueles vestes que está aqui a trazer. Então, estamos aqui perante uma nobreza, perante uma burguesia. Temos aqui diversas classes que vão sendo criadas. Então, um serve ao outro para poder tirar algum benefício em troca disso. E quem sofre no final é a camada mais vulnerável, porque ele é usado tanto por aquele que é dito como acadêmico, que deveria usar as vestes da sociedade civil e defender os interesses dos menos entendidos ou dos menos letrados. Mas ele usa disto para também pedir a sua parte da mina e fazer a sua exploração, para não divulgar este segredo. Então, aqui há um combo de questões que nós temos que ver, que elas partem de uma origem. Esta origem é o poder político. É através do poder político que os países com estruturas sociais frágeis ou que têm uma economia muito frágil, geralmente todos lutam para estar no sistema político. Pode estar como membro do governo ou pode estar de fora como grupo de pressão. Se forem a ver, eu vou dar um exemplo claro do que aconteceu no período das manifestações. Tivemos aqui vários grupos que se levantaram em nome da defesa dos interesses do povo, mas, fim ao cabo, estas pessoas, quero eu acreditar, que sofreram algum suborno e se calaram. E isto teve certo impacto na sua vida particular, mas não teve um impacto para as pessoas que se diziam que querem lhes defender. Tivemos aqui pessoas que eram chamados mãe do povo, tivemos aqui pessoas que eram chamados advogado do povo. Estão onde agora? Estão aí a viver as suas vidas nas melhores condições, e as pessoas que estavam aqui a apoiar continuam nas condições muito mais precárias que as anteriores. Uns perderam emprego enquanto vandalizavam, uns perderam escolas, perderam muita coisa no âmbito das vandalizações. E estas pessoas aqui estavam ali a dar forças e diziam que nós vamos ajudar a defender os vossos interesses. Mas é apenas uma capa. No fim e ao cabo, estes vêm para defender interesses particulares. Fim ao cabo, há uma negociação daquela elite, desde a elite política, organizações da sociedade civil. Então, num país que se diz democrático, enquanto não há democracia como tal, há aqui um clientelismo. Não se espera que hajam instituições fortes que vão garantir expansão das atividades econômicas, que vão garantir expansão dos megaprojetos, que vão garantir que a responsabilidade social seja feita. Quanto aos moldes, fui clara. Eu não concordo com destruição, mas esta destruição tem uma motivação. Quando a marcha é pacífica, a marcha sempre é tida como um exercício físico e ponto final. Vamos aprender a respeitar manifestações pacíficas, dar ouvidos para que a população passe a usar uma manifestação pacífica e perceber que se eu marcho pacificamente, se eu apresento uma manifestação, uma inquietação, o governo consegue me ouvir sem incendiar, consegue me ouvir sem vandalizar. Porque enquanto nós usarmos a ideia de só fazemos aquilo que nós queremos, eles que cantem, eles que levantem dísticos, nós não vamos fazer nada, porque política é fazer aquilo que o governo decide fazer ou não fazer. Simples quanto isso. As pessoas já estão cansadas de marchar e não ter resposta. Então, o apelo que eu gostava de aqui deixar, ou o conselho que eu gostava de aqui deixar, é que a população experimente marchar pacificamente e esperar para ver os seus efeitos. Que o governo
deixe a população marchar pacificamente e não tire a polícia para dispersar e procure ouvir o que eles têm a dizer para ver se não voltamos a um estado normal onde temos as forças de defesa e segurança, temos a polícia de proteção a conviver com a sociedade de forma normal e teremos o governo também a coabitar com os seus governantes de forma normal, onde há a percepção de uma governação participativa, de uma governação inclusiva. Porque quando se fala de um Estado de direito democrático, estamos a falar de um Estado em que o cidadão tem direito de usar da sua liberdade de expressão, da sua liberdade de manifestação, tem direito de usar todos os seus direitos civis e políticos. Então, quando isto não acontece, estamos a assumir que nós estamos perante um Estado de direito falhado. E quando isto acontece, degenera-se numa anarquia. Isto é um sinal de uma anarquia. Quando a população recorre à força para destruir e o governo também responde com a força. Significa que esse Estado já não tem regras. Então, estamos a ver aqui uma quebra de regras em ambas partes. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. E continuamos a falar sobre o governo, mas desta vez o governo local, que já estava a introduzir o Caríssimo Malungo, mas não apenas sobre o governo local, como também aproveitamos para fazer a interligação com o que já esteve mesmo a referir. O projeto Funa Mais Jovem, que em nossa língua local significa ajudar aos jovens, ou à camada juvenil, à camada jovem. Este projeto que foi bem recebido, por acaso, pela população daquela comunidade, por incluir ações de responsabilidade social como construção de uma escola, como também de uma fontenária para abastecimento de água para aquela comunidade. O que o governo local precisa ou deve fazer já de forma concreta para garantir que haja cumprimento das promessas feitas de responsabilidade social, já de forma mais simplificada? Bem, o governo local precisa aproximar-se à população local e também aos responsáveis dessas instâncias turísticas, de modo a alcançar novos consensos. É preciso rever aquilo que são os contratos e também as supostas responsabilidades sociais que essas instâncias turísticas têm. Eu duvido um pouco que elas tenham como tal responsabilidades sociais, porque essas instâncias turísticas, quando foram instaladas na sua altura, algumas delas começaram como se fossem residências normais ou pensões para alguém passar uma noite e foram crescendo e se transformaram em lodges com características de hotel, ou seja, aquilo faz parte do ramo de hotelaria e turismo. Então, pelo processo todo que elas passaram, é preciso que neste momento não só cobre imposto a elas por estarem lá, porque também podemos chegar a uma conclusão de, se calhar, há locais onde temos instâncias turísticas que são mais antigas em relação a esta população que está a reivindicar alguma coisa. Ou seja, há instâncias turísticas que são mais antigas que a nossa própria independência, ou seja, estão lá já há bastante tempo. Então é preciso que haja muita atenção nos contornos todos do processo de avaliação deste tipo de negócio, para que o governo local ou as autoridades locais tenham, de facto, informação concisa para poder aqui dialogar abertamente com a população e os responsáveis dessas instâncias turísticas. E o que for dialogado deve ser de concordância mútua, deve produzir consensos. Não é para ir informar a população como eles têm feito, pegar a responsabilidade das instâncias turísticas e dizer: este é o nosso irmão, vem da África do Sul, vem aqui trazer emprego para nós, mas também vai trazer pessoas de fora que vão desenvolver a nossa comunidade. Não. Primeiro tem que sentar com a comunidade local, dizer: olha, este é o fulano, ele tem esta pretensão, e nesta pretensão nós pedimos a ele para efetivar esse objetivo que ele tem,
Ele deve fazer coisa X para a própria população. E ver se a população concorda, porque muitas das vezes em Moçambique, por causa do distanciamento entre aquilo que é o pensamento do governo local e as populações, percebemos que não estão em sintonia em termos de objetivos. Então é preciso consultar a população o que é que eles querem, porque o governo central, ou seja, o poder local, pode pensar que a população necessita, se calhar, de uma escola, enquanto a população já não necessita de uma escola. Ela tem uma escola primária, se calhar, necessita de carteiras ou quer equipamentos para poder apetrechar as suas escolas e ajudar as crianças a desenvolver. Ou precisa de um posto policial porque estão numa situação de insegurança. Então, quem sente diretamente é a população. Mas também chamar a atenção ao governo, ao mais alto nível, a partir do momento que o poder local não consegue ter uma certa consonância com a população, ou seja, em termos de objetivos, ou seja, dizer algo que não é o que a população quer, o governo central devia tomar medidas no sentido de destituir aquele poder local, porque significa que ele não está em representação ou em representatividade da população. Eles estão lá para fazer os seus próprios negócios. É por isso que nem sabem, nem têm informação daquilo que é o objetivo da população. Então, é preciso que hajam alinhamentos a quase todos os níveis. É preciso que se trabalhe. É preciso que o governador seja governador de facto, que conheça os desejos da sua população, as necessidades da sua população, os choros da sua população e, de facto, tentar aqui ajustar à medida que vem um investidor. E deve dar primazia a estas populações quando há um investimento, desde o seu processo de construção até o seu processo operacional, para que a população tenha lá um espaço para poder fazer alguma atividade e ganhar algum dinheiro. E este dinheiro que lhe possibilite colocar o pão na mesa e mandar os seus filhos para a escola. Caso o poder local perceba que não tem população preparada, eu creio que são poucas as instâncias ou instituições que entram logo a funcionar num determinado estado. Geralmente levam pouco mais de 2 anos a serem montadas para depois. Então, neste processo de 2 anos, é preciso buscar jovens dentro daquelas comunidades, mandar esses jovens para determinados locais para fazer formações, para virem responder às necessidades dessas instituições ou dessas instâncias. Então, este é um trabalho que deve ser feito dentro de alguns distritos para que evitemos este problema que nós estamos a assistir nas zonas como esse de Xizavane. Mas também isto mancha a imagem internacional do país, porque foram lá retirados turistas e estes turistas vão relatar nos seus países, tendo em conta aquilo que eles presenciaram. Alguns poderão dizer que sofreram um ataque terrorista, alguns poderão dizer que foram violentados. Dependendo de cada um, da sua interpretação, a informação chegará e essa informação vai prejudicar e vai minar. Nós estamos cientes que o Presidente da República, no âmbito do início das suas atividades, terá enviado uma vasta gama de pessoas ao estrangeiro para que essas pessoas busquem algum tipo de experiência para fortificar o nosso ramo de hotelaria e turismo. Então, quando as pessoas vão ouvir esse tipo de informação, vão começar a perder uma certa credibilidade para com o nosso país e, de facto, teremos uma fraca aderência aos nossos serviços e também a contemplação das nossas paisagens, que são muito bonitas. Mas também temos que ver aqui que vai se perder também não só o parte do turista, que é o cliente, mas também dos investidores, porque ainda temos zonas que pode-se montar algumas instâncias, então os investidores vão olhar para Moçambique como sendo um estado que não transmite nenhuma segurança ou não tem segurança nenhuma para poder fazer algum tipo de negócio deste gênero ou deste ramo. Então é preciso que os governos a nível local, o poder local, faça o seu trabalho devidamente, reconquiste aos investidores e traga de volta a nossa boa imagem
para que, de facto, no verão, cá em Moçambique, mas muitas das vezes tem sido no verão europeu, americano, asiático, que eles aproximam cá, que nós tenhamos condições, de facto, tanto morais, tanto a nível de imagem e tanto a nível de segurança, para poder acomodar essas pessoas no nosso país, que ajudam, de facto, na nossa própria economia. Muito bem, muitíssimo obrigado. Acho que agradecemos, mas é hora de fazermos a transição para o próximo tema. Falamos agora sobre as imagens que circulam nas redes sociais em relação ao Boeing 737-500 alugado pela LAM. Esta companhia vem recusar estas alegações de que o mesmo Boeing apresenta fissuras. De maneira muito breve, vamos fazer esta análise. E quero mesmo saber da caríssima Telma se a ausência de provas concretas sobre estas supostas fissuras do Boeing 737-500 da LAM fortalece ou então enfraquece esta companhia. De maneira muito breve, já é para encerrarmos. Bem, relativamente a esta questão do Boeing 737-500, eu não teria muito a dizer, sendo que esta questão de imagem, pintura, talvez não conte muito, porque para avaliar uma avioneta ou um avião, nós temos que ter primeiro as questões técnicas do próprio avião. Sabermos que o avião está em condições. Por que eu digo isso? Nós tivemos aqui, por exemplo, o avião alugado, quando a companhia de bandeira decidiu que ia trazer a LAM Cargo, que era um avião de cargas. Este projeto foi concebido e o avião teria partido da Indonésia teria sido negociado na Indonésia a 31 de dezembro de 2023 e tivemos aqui o avião a 18 de janeiro de 2020. Tivemos aqui o avião em 2024 e ficamos aqui um ano a pensar que o avião estava aqui a circular e que estava aqui a fazer cargas, enquanto as cargas eram feitas nos carros. Mas quando o Instituto Nacional de Aviação buscou inspecionar este caso, foi perceber que estamos a falar de um Boeing que o próprio produtor do avião, quando se fez a inspeção, não reconheceu este avião como um avião de cargas, mas sim era um avião de transporte de passageiros e não reconhece a mudança do avião para uma aviação, para um avião de cargas. Então, este avião ficou estacionado na LAM, em nenhum momento chegou a decolar, desde que ele saiu da Indonésia até ao aeroporto de Moçambique, aqui em Mavalane, em Maputo. Ficou ali o avião estacionado por um ano e Moçambique, entre aspas, não sabemos se realmente pagava-se, tinha que pagar 93 mil dólares, correspondente a quase 5 milhões de meticais por mês. E durante os 12 meses foram mais de 1 milhão de dólares, que corresponde a 71 milhões de meticais. E nesta situação, a questão que se pode colocar é: será que a dita reforma que foi falada pelo presidente, que haveria reforma desde os recursos humanos, os equipamentos e as próprias aeronaves, estaria aqui a começar com este avião e que só teremos certeza disso quando este avião começar a funcionar? Porque fora este, tivemos também um avião de transporte de passageiros, que há poucos meses ele quase despenhou, mas graças à experiência do piloto, o avião conseguiu aterrar, porque a equipe de tripulação e os pilotos estiveram ali a ajudar. Então, nós só podemos ter certeza disso porque as nossas avionetas saem aqui com uma devida expensão e de repente no ar já perde velocidade, perde estabilidade e deve se aterrar. Então, não é uma foto, não é uma imagem que vai definir
a funcionalidade do avião. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra a si, caríssimo Mulungu, já para encerrar esta breve discussão em relação a este segundo tema. Estamos a falar de um Boeing 737-500 que foi alugado pela LAM. Há acusações de que apresenta fissuras. Segundo as imagens que circulam, no entanto, a LAM vem, através da sua página do Facebook, com uma foto, a mesma foto, por acaso, com apenas uma marca de água que diz fake news, denunciando então esta imagem como sendo uma falsidade. Que tipo de comunicação que se espera de uma companhia, sendo que há muitas evidências de crises que ela enfrenta? Muito brevemente. No nosso país, praticamente todas as companhias e instituições têm problemas de comunicação. Nós ainda não temos, se calhar, departamentos de imagem e comunicação a funcionar devidamente. É só ver os timings que elas precisam para poder responder, de facto, a determinadas informações como fake news. E quando respondem, porque na maioria das vezes não têm dado respostas como tal. Então é preciso que nós comecemos a ver com determinada atenção a importância de um departamento de imagem e comunicação para o bem da própria instituição. O outro problema que eu vejo é que nós, como moçambicanos, parece que estamos engajados num processo de diabolização de todas as instituições, principalmente aquelas que estão numa situação sensível, como a LAM. A LAM já teve problemas de Boeing, que a colega levantou, na qual o fabricante não reconhecia as características que Moçambique dizia que tem, e essa troca de acusações. E depois tivemos o problema dos POS, que não pertenciam a esta instituição. Depois tivemos o pronunciamento do presidente quando fala de nhonguistas. Então nós começamos a perceber que há pessoas lá dentro que estão lá, mas não pelo bem comum, mas estão lá para a satisfação dos seus interesses. E essas pessoas é que poderão, se calhar, ter tirado essas fotografias de algum sítio. Não estou a dizer que não são do avião, mas podem ter retirado de um outro sítio para manchar a imagem do novo avião que chegou em Moçambique, para ajudar os processos na própria LAM. E esta forma de ser, ela vem porque há uma equipe ou há consumidores deste tipo de informação. Há pessoas que não procuram saber se a informação é verídica ou não, nas redes sociais já projetam críticas. Da mesma forma como a ida da primeira-dama, Giata Chapo, ao Vaticano inteiro do Papa, ela apareceu lá com os seus vestes. Havia uma crítica a um chapéu, porque as outras primeiras damas traziam um véu. Não compreendi muito porque há necessidade de criticar um chapéu, porque as outras pessoas trazem um véu. Ou seja, é a mesma coisa. Porque estamos a criticar uma ferrugem no teto de um avião, se o problema central que devia nos preocupar devia ser no motor ou num outro problema, que é algo que de facto ia atentar contra a vida dos passageiros. Ou seja, nós muitas das vezes nos desviamos do foco, não vamos diretamente àquilo que é o essencial para poder ter resultados satisfatórios daquilo que são as nossas inquietações. É normal que alguém venha, nos apresente um projeto e levemos somente uma hora de tempo nas redes sociais, que é o campo que mais se debate hoje em dia, a falar do seu casaco e da sua aparência. A sua aparência não importa, o seu casaco não importa, se ele é bonito, é baixinho, é feio, é gordo, isso não importa. O que importa é a informação que ele traz. Vamos tratar a informação e, de facto, vamos deixar esses detalhes todos para um tempo de lazer num copo, se calhar podemos falar disso, para quem gosta de falar disso. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas. Nós agradecemos também a si, caríssimo telespectador internauta, que nos acompanhou do princípio até o final desta edição do Linha da Frente. Estão apresentadas as análises, faça ao caríssimo telespectador também o mesmo desse lado de casa, analise, discuta, pois é dessa maneira que nós encontramos as soluções para o melhor de Moçambique. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa. Fique bem, porque não desejar ao caríssimo telespectador internauta uma semana laboral abençoada. Até amanhã, fique bem.